Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar com um profissional gabaritado, que é o Marcelo Grendel. Ele vem trazer uma conversa super dinâmica e gostosa sobre relações internacionais, comércio exterior, sobre funções de consulado. Quem aí tem interesse nesse assunto, assista o vídeo até o final e depois faz os comentários sobre o que achou da nossa conversa. Até mais! Hoje estou muito feliz em receber o Marcelo Grendel. Ele é professor universitário, ex-oficial do Exército, mestre formado em Cleveland e cônsul de Bangladesh. Então hoje a conversa vai ser internacional. Vamos ter muita coisa para conhecer, para aprender com o Marcelo. Então, Marcelo, fique à vontade. Você que é professor da cadeira de Relações Internacionais na Unicuritiba, né? Isso. Você está focado na área de comércio exterior. O que você está trazendo para os seus alunos aí, para o pessoal que está interessado em saber o que é Relações Internacionais enquanto uma carreira, como se aplica isso no comércio exterior, né? Que é uma ascensão de carreira ultimamente muito procurada pelos acadêmicos, né? Porque tudo Sim, virou exatamente. internacional. É isso aí mesmo. Vamos, fica à vontade. Então tá bom. Primeiramente, queria agradecer a honra de estar aqui participando do teu podcast. Para mim é um privilégio estar aqui. Fico muito feliz de poder divulgar um pouquinho do meu trabalho, do país que eu represento. Então é bacana. Acho que você tem uma audiência muito seleta. Acho que vai ser interessante. Nem que seja para uma questão de aculturamento das pessoas. Mas veja, como você perguntou essa questão dos negócios internacionais, seja nas relações internacionais quanto no comércio exterior, esse advento que todo mundo fala da globalização, que já está tão batida, mas cada vez mais ele faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, e não tem mais como escapar disso. O que aconteceu na realidade é que os países, eles baixaram as fronteiras, perderam as fronteiras, e hoje é muito próximo, vamos dizer, de um país do outro para você fazer negócios, para você se deslocar de um país para o outro, então é muito rápido. Eu já tive situações onde eu tenho fornecedores de São Paulo que levam mais tempo para me entregar uma matéria-prima para a minha linha de produção do que um fornecedor na China. Então, eventualmente, hoje você fala em cadeia de suprimentos global, então você tem no mundo inteiro fornecedores que vão te suprir com matéria-prima, com produto acabado, e também tem a exportação. Então você também manda produtos acabados daqui ou matérias-primas para outros países. Então, essa realidade, a procura hoje em dia pelo profissional de comércio exterior ou de relações internacionais, então relações internacionais mais a nível de governo, a visão mais macro dos negócios internacionais, e o profissional de comércio exterior, que é aquele mais prático, onde vão fazer as operações de importação, exportação e de negócios efetivamente. Sim. Então essa é a realidade hoje do mercado para esse tipo de profissional. Eu estou há 23 anos no magistério superior, eu gosto demais você transmitir um pouquinho desse aprendizado, desse conhecimento. Eu trabalhei em muitas empresas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tive oportunidade de viajar por mais de 20 países, fazendo negócios internacionais. Então, toda essa experiência a gente traz para a sala de aula, traz para as palestras, e acaba ajudando na formação dos futuros profissionais nessa área. Então eu tenho muito prazer em transmitir essa experiência que eu tive para dar atalhos para os meus alunos principalmente. Então, porque o conhecimento hoje, você abriu a internet, pegou um livro, está muito fácil você adquirir esse conhecimento, mas os atalhos
É essa a diferença que a gente quer fazer. E colocá-los na prática com sabedoria que só vem da experiência. Exatamente. Né? Dessa conversa então, acadêmica, desse aprendizado mesmo. Isso. Isso o Google não traz ainda. Não, e eu gosto muito de levar a prática para a sala de aula, para você, eu faço o que a gente chama de hands-on, é o mão na massa mesmo, você pegar, você medir. Eu levo para a sala de aula balança, eu levo caixas, treina, o pessoal mede caixa, pesa, daí calcula toda a quantidade de mercadoria que cabe dentro do container. Então eu realmente faço mãos na prática, a gente faz precificação, leva realmente o aluno do começo ao final de uma operação, para ele ver na prática como é que funcionaria, confecção de documentos. Então bem extensa a formação. Essa parte é muito legal ter contato, né? Porque senão você pega toda essa teoria. Eu fiz comércio exterior também como uma especialização. Certo. E eu gostava muito dessa parte aduaneira. Minha especialização eu fiz lá na Univale em Direito Aduaneiro, no comércio exterior, que era muito legal. Mas quando você vai num porto, você vai na aduana, então aí a mercadoria do teu cliente está presa lá, né? Você nem sempre você consegue lembrar dessas teorias, você não consegue entender o porquê, você precisa ter essa experiência, né? De conhecer os documentos, de saber na prática o tamanho de um container, o que é, e também está acompanhando as políticas internacionais que influenciam diretamente. Com certeza. E até, como você falou, essa questão aduaneira, ela é muito dinâmica. Então, toda a legislação do comércio exterior, ela muda muito rapidamente. Então, existem questões de segurança do Brasil que facilitam as mudanças rápidas. Então, de repente, aconteceu um problema no país, como a gente está vendo agora o caso do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul, a produção de arroz vai ser prejudicada no Brasil. Então, o governo espera uma elevação do preço. Então, o que ele já está mudando na questão alfandegária? Você baixar as alíquotas de importação do arroz importado. Para quê? Para você conseguir segurar o preço do arroz no mercado nacional. Então, não haver abusos. Sim. Então, essa facilidade que o governo tem em ficar alterando alíquotas de imposto, principalmente, às vezes facilitam a vida do importador, às vezes dificultam a vida do importador. Então, é muito rápido. Então, você tem que estar se atualizando o tempo inteiro, cada processo, você tem que fazer um estudo de viabilidade realmente para ver se a coisa funciona ou não funciona. E a questão aduaneira, que você falou de carga presa, então, existe uma mitificação que a Receita Federal ela abusa, que ela vai lá nos termos que o pessoal usa, ferra com o importador. Mas o que acontece? Existem, em qualquer lugar existem abusos, existem problemas, mas se a gente botar na peneira e for analisar de uma forma mais estatística, eu diria assim que 80%, até mais, provavelmente, dos casos que a mercadoria fica presa no porto ou tem algum tipo de problema, é porque tem alguma coisa errada mesmo. Então, assim, a legislação ela é muito vasta, existem N questões que têm que ser observadas e é difícil para a gente ter acesso a tudo. Então, às vezes, você realmente esquece de algum detalhe, algum documento, algum processo que tinha ter sido feito antes do embarque. Um produto vai trazer esse processo respectivo, né? Sim. Cada produto de determinados segmentos tem um procedimento todo especial, que vai precisar de uma autorização lá no país de origem, vai precisar de uma licenciamento de outro órgão aqui no Brasil, por exemplo, a Anvisa, né, vai precisar de uma série. Então, o produto vai trazer muito o procedimento que vai ser fiscalizado na aduana. E as pessoas, às vezes, não estão atentas a isso. Exatamente. Né? Ou pegam despachantes né, que não são daquele ramo específico, ou tentam fazer sozinho, ou né, acreditando que já vai vir com toda a documentação pronta. Exatamente. Não é assim. Existem pessoas... Olha, um dos problemas hoje que tem sido recorrente, eu vejo, ainda não começou a dar problema, mas eu estou antecipando que ele vai dar problema, é a questão da guerra fiscal entre os estados. Então, o que acontece? Santa Catarina, que consegue importação com ICMS de 4%,
tem o pessoal trazendo importação por Rondônia, a mercadoria não passa por Rondônia, mas a documentação tramita por Rondônia. Uhum. Então, o que acontece? Eu fiz um curso com a Receita Federal e a Receita Federal falou que o domicílio fiscal da empresa é onde vai ser tributado o ICMS. Então, não adianta você querer inventar moda, você botar um escritório de contato em Santa Catarina, um escritório de contato em Rondônia, Espírito Santo, que tem alguns, o Fundap e outros programas lá de incentivo fiscal, se o domicílio fiscal da empresa é aqui em Curitiba, por exemplo, aqui no Paraná. Então, essa tributação tem que ser compatível. E o pessoal tem vendido, tem muito despachante aduaneiro vendendo essa ideia, vendendo os projetos. E o risco, você acaba... ontem até eu estava nessa palestra que eu tinha comentado contigo, que era um professor doutor aí na área do direito empresarial, e ele falando de um passivo que as empresas têm, que realmente pode causar um problema futuro. Então, você veja, se você pensar que você tem 5 anos retroativos aí para a hora que a Receita realmente começar a visitar as empresas em busca desse tipo de manobra, pode determinar o fechamento da empresa. Então, hoje está bom, daqui a pouco pode complicar a vida das pessoas. É uma autuação só, já inviabiliza o funcionamento da empresa. Mas o pessoal fala assim com ar de legalidade, que isso daí tramita no Supremo de forma... que existe um entendimento do Supremo, mas não é bem assim. Então tem que tomar muito cuidado, tem que tomar cuidado. Então não dá para facilitar com esse tipo de coisa. A dica é boa, é um profissional muito gabaritado para estar falando isso hoje com a gente. Bom, em termos de comércio exterior, você até tateou ali, a gente cai muito na seara das relações internacionais entre as políticas governamentais ao redor do mundo, dos países envolvidos nesses processos que a gente pretende negociar, né? Sim. O que você pode falar isso para a gente? Pois essa é uma questão interessante. Os alunos, os profissionais, então, meus ex-alunos que vão trabalhar nessa área das relações internacionais, o que acontece? Eles vão em busca, eu falo assim, o aluno, o profissional de relações internacionais, quando ele não está negociando um acordo de paz, ele está negociando um acordo comercial. Então, sempre o que você busca? Você busca fazer algum tipo de acordo entre as nações para que se facilite o trâmite de importação e exportação entre eles. Então, seja baixar uma alíquota, ou trazer uma facilidade para essa importação e exportação, ou fazer algum tipo de acordo de cooperação, de tecnologia, de transferência de algum tipo de conhecimento específico que possa unir esses dois países. Então, existe uma questão que o Brasil pecou durante muito tempo, que era a formação das nossas reservas. Então, o Brasil só queria exportar para acumular dólar no Banco Central. E ele não queria importar, porque daí tinha que ter evasão dessas divisas para pagamento das importações. Então, você tinha um desbalanço da balança comercial. Então, o ideal, pelas relações internacionais, é que você tivesse um equilíbrio. A ideia não é ter superávit na balança comercial, você ter as reservas cheias de dólares. A ideia, até por questão de relacionamento entre os países, que nas relações internacionais a gente chama de lei da reciprocidade. A lei da reciprocidade é exatamente isso. Se eu compro de você, você espera que eu compre alguma coisa de você também. Então, e o Brasil só queria exportar, mas não comprava nada de ninguém. Então, ele inclusive criava barreiras para essas importações. Então, é inevitável, é saudável para as relações internacionais que você tenha esse comércio de ida e volta. Então, até um tempo o pessoal falava que a Receita Federal, ela julgava um importador, era sempre considerado, vamos dizer, culpado até que provasse ser inocente. Então, eles invertiam. Mas isso daí tem muita mito em cima disso daí. Mas por quê? Eles não queriam que tivesse essa evasão. Então, quem sabe, no passado realmente existia
uma pressão do governo para dificultar a entrada de produtos importados e só facilitar a saída. Você acha que isso hoje mudou nesse cenário que a gente vive atualmente? Eu acho que sim, porque, veja, não tem mais, por exemplo, até para exportação nossa, a gente depende de algumas matérias-primas que hoje a gente não tem aqui no Brasil. Então eu dependo, se eu quiser hoje exportar computador fabricado no Brasil, eu tenho que importar o chip, porque nós não fabricamos, não temos tecnologia para produzir o chip. Então eu tenho que importar o chip para produzir o computador aqui e vendê-lo. Então eu preciso do importado. Eventualmente você tem um produto, uma matéria-prima no exterior, que é de melhor qualidade do que a nacional. E o mercado externo exige uma qualidade melhor. Então, eu não seria competitivo no exterior se eu usasse a matéria-prima nacional. Ou ainda uma terceira situação é onde você importa uma matéria-prima mais barata do que você tem disponível no mercado nacional. Então, também é uma... Mas para quê? Para ganhar competitividade na exportação. Então, até o governo tem programas que facilitam a importação de matéria-prima, com isenção de impostos, inclusive, porque ela vai ser direcionada ao... Ela vai ser um agregado num processo de produção. Sim, num processo de produção, são os processos de drawback, que a gente chama, onde você traz uma matéria-prima, ela vai ser transformada e ela vai ser exportada, mas ela torna o produto brasileiro competitivo no exterior por conta dessa importação. Isso é muito bacana, eu gosto muito de estudar essa parte de drawback. A gente tinha que ter mais incentivos mesmo para... Que nem você falou, o Brasil é um país imenso, né? A gente tem tantas universidades hoje no país. E esse processo tecnológico de desenvolvimento aqui, por exemplo, como você falou, um chip de computador, né? Ele não consegue fazer esse processo funcionar no país. E não tem um desenvolvimento, um incentivo tecnológico nesse patamar que seja competitivo com o que já existe no exterior, né? No mundo inteiro. Mesmo importando peças. Sim. Porque lá fora é muito barato. Do que vira um processo de produção que tem outras tributações envolvidas. Nós temos aqui várias questões que acabam encarecendo o produto nacional, a gente perde competitividade com isso. Então, se veja, ontem foi levantada nessa palestra que eu falei a questão tributária. Diz que no Brasil você gasta 1.500 horas por ano para fazer os cálculos tributários das empresas. Nos Estados Unidos se perde 60 horas por ano. Então, se você medir isso daí, então o que acontece? Quando você vai receber investimento externo, isso daí é levado em conta. São um dos fatores que as empresas que vêm investir aqui, elas pensam, mas escute, como é que funciona o sistema contábil? A gente está passando por momentos assim, de reforma tributária. Então, por exemplo, o ano passado, quando começou a história da reforma tributária, todos os investimentos externos pararam. Porque enquanto não se definir qual vai ser a nova política tributária, ninguém quer investir no Brasil. Claro, então, empresas... Exatamente. Então, a questão da insegurança jurídica, tributária, ninguém sabe o que vai ser a nova regra do jogo. E, eventualmente, às vezes a gente tem mudanças de regra durante o jogo. E isso é muito preocupante, porque daí você perde toda a credibilidade externa. Então, eu conto uma história que em 1969, o Charles de Gaulle, que foi o presidente da França, desceu na Guanabara, no estado da Guanabara, que era a capital federal do Brasil na época, e na pista ele fez uma declaração dizendo que o Brasil não é um país sério. E causou uma maior polêmica isso daí. Então, de lá para cá, a gente podia ter aprendido algumas coisas ter se esforçado um pouco mais. Então, é uma opinião própria minha, mas a gente vê que tem muito para ser melhorado. O excesso de leis, isso tem muitos filósofos que já trazem essa ideia, o excesso de leis demonstra uma falta de seriedade da população em geral, né? A gente fala em termos de nação, né? Porque quanto mais leis você precisa para regular as coisas, né? Significa que os costumes, que a seriedade de se manter os tratados como eles são feitos já está sendo dizimado. Exatamente. Né? É muita gente criando leis, é muita lei sobre tudo. E além, você tem uma lei para cada coisa no Brasil. Tem pouca fiscalização do cumprimento dessa lei, ou nenhuma. E tem outra questão que você não vê isso acontecer. Exatamente. E outra questão é a questão de sobreposição.
que você tem uma lei, daí tem outra que... Então você tem um sombreamento de tanta lei que tem uma... Então, dentro da área jurídica, você pode falar melhor do que eu do que pode ser feito. E as manobras que podem daí ser aproveitadas por causa desse tipo de situações... Gera isso, gera uma vontade de precisar fazer esse planejamento tributário que é tão mal visto quando se usa esse tema, parece que é uma tentar distorcer as leis em favor, quando na verdade é justamente tentar entender o que é cabível e aproveitar disso na aplicação, né, no investimento. Por causa disso, porque é muito volátil, muito inseguro. Exatamente. Né? Você precisa ter... causa essa instabilidade na forma que o Brasil é visto, que o brasileiro é visto como empresário. Eu faço consultorias para empresas, pequenas e médias empresas, que querem se internacionalizar. Então, eu vivo dentro das empresas e uma coisa que eu vejo é o seguinte, a maioria dos empresários não consegue determinar o custo da sua produção. Então, é normal hoje, você pega uma loja, a gente brinca, a pessoa compra um produto, o que eu faço? Como é que eu vou trabalhar aqui? Margem de lucratividade. Ele dobra o preço, porque ele não sabe calcular. Então, você imaginar que eu posso trabalhar com uma margem reduzida e ganhar no volume, fica extremamente arriscado no Brasil, porque se você trabalhar com margem muito pequena, de repente você pode receber uma cobrança... É um processo trabalhista, é um processo tributário, você acaba tendo um problema muito sério financeiro na empresa por conta disso. Então, primeiro que você não tem um volume, assim, o Brasil, apesar do tamanho dele, o comércio ainda é muito pequeno se comparado com outros países. Daí você tem essa questão da tributação, que é tão complexa, tanto eu estava vendo um empresário falar que ele tem 6 preços no produto dele. Nossa. Que ele tem a venda dentro do Estado para pessoa física, dentro do Estado para pessoa jurídica, para revenda, daí, pessoa jurídica para revenda, e dentro do Estado para pessoa jurídica para uso próprio. E daí você tem esses mesmos elementos para fora do Estado. Então são 6, só nesse caso aqui, são 6 preços diferentes que ele tem que fazer, montar no seu produto. Daí eu estava falando até do profissional contábil. Hoje, eu acho que é uma profissão que deve ser, por um lado, fazendo uma analogia aqui, de uma certa forma frustrante, que você sai da faculdade, contador, você monta teu escritório, daí você tem um cliente que tem um pet shop, tem um que é um supermercado e um posto de gasolina. As tributações completamente diferentes. Qual é a primeira coisa hoje que o contador faz? Ele se associa a um escritório de consultoria contábil. Então pega existem vários disponíveis aí, você se associa e você, qualquer coisa precisa, você dá uma ligada para lá, porque você não tem, é humanamente impossível você acompanhar, o contador tinha que sentar e ler o Diário Oficial da União todo dia para ver o que mudou de legislação em cada área que ele atua. Não tem condição. Então você precisa de um escritório de consultoria contábil que te dê mensalmente ali uma... E não bastasse isso, aí vai os tributaristas, aí os colegas, a gente também atua na área tributária, mas assim, além de toda essa legislação volátil, sim, a gente ainda tem um entendimento dos tribunais sobre ela. Exatamente, então, então você tem... No comércio exterior também tem o entendimento, como a gente... só na classificação fiscal do produto, a hora que você vai classificar um produto, ele dá margem para você, mas será que esse produto não é outro? E fica na dúvida, e às vezes o empresário acaba optando pela alíquota menor, então não, ele acha que cabe nessa classificação porque paga uma alíquota menor, então na importação ele tem muito problema com classificação fiscal, e daí dá multa, atrasa a mercadoria no porto, gera armazenagem e outros custos aí que inviabiliza. A Camex tenta suprir essa orientação, mas demora muito um procedimento para ser analisado por lá, para você poder entender se é isso. Eu levei a classificação. Fiz um pedido uma vez, levou 9 meses para me passar o... Eu até vou contar uma história que eu recebi, eu pedi na Receita Federal uma classificação de um produto e simplesmente esqueci, porque tinham se passado 9 meses e um belo dia, era uma sexta-feira, final do dia, parou um carro da Receita Federal na frente da empresa e me deu uma intimação
para eu comparecer na Receita na segunda-feira, por causa de um processo. Nossa, eu não dormi o final de semana, né? Porque eu pensei assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu estou sendo intimado para ir na Receita Federal. Quando eu cheguei lá, era um envelope para eles me entregar a consulta que eu tinha feito há 9 meses atrás. Eu já tinha desistido. Mas eu falei, escute, mas precisa ser o nome dele. Ele falou, não, intimação, estou te intimando, estou te chamando para vir aqui, então... Mas podia estar escrito, né? Então eu realmente, eu assim, até por desconhecer, não ser um profundo conhecedor da área jurídica, eu nunca tinha, graças a Deus, caminhado na Receita Federal para esse tipo de atividade, então fiquei extremamente nervoso ali, porque achei que era algum problema, no fim não era. Tava podendo, né? E assim, eu falava, eu tento fazer tudo certinho, quero fazer a coisa para não me incomodar, dormir, deitar com a cabeça tranquila no travesseiro, e daí aparece uma coisa dessa, eu realmente não sabia o que fazer. Mas deu tudo certo. Então... Essas horas você liga para advogado. Exatamente. Mas até só para falar mais uma questão da legislação. Então, se veja, a gente tem alguns problemas de legislação e questões na alfândega. Então, por exemplo, quando você importa alimentos, importa cosméticos, shampoo, esse tipo de produto, todos os produtos eles têm que ser etiquetados com a tradução em português, os ingredientes, tudo que vai nele, porque a legislação diz que o brasileiro não tem obrigação de entender um idioma diferente do teu para ler a formulação, e de repente ele é alérgico a algum tipo de produto, então ele tem que ler aquela etiqueta traduzida para saber se ele pode ou não usar ou consumir aquele tipo de produto. Mas a mercadoria, se ela chegar sem essa etiquetagem, ela fica apreendida até que seja feita a etiquetagem. Então você tem que contratar uma empresa para etiquetar, você fica pagando armazenagem, pode levar uma multa por conta disso. Então o ideal é que ele já venha de fora etiquetado. Daí, por outro lado, faço um desafio aqui para os nossos ouvintes. A hora que for tomar banho hoje, pega o teu shampoo produzido aqui no Brasil e leia a lista de ingredientes. Ela está toda em inglês. Então aí a gente se pergunta, por que o produto importado tem que ser traduzido e o nacional está em outra língua? Então, existem esse tipo de questões tem uma legislação. Essa parte eu ainda não estou tão atualizada, porque faz muito tempo que eu trabalhei com isso. Eu trabalhei uma época com assessoria administrativa numa empresa que fabricava produtos de cosmético. Certo. E em obediência à própria legislação da Anvisa, o nome dos produtos, dos ingredientes, eles obedeciam uma classificação internacional. Ou seja, você não sabia o que era ali, você tinha que procurar, pesquisar o que significava lá aquela palavra em termos em português. Sim. Porque ele tinha uma classificação universal. Que nem nomes de doenças, nomes de remédio, nomes de insetos, enfim, ele obedece uma classificação internacional. Sim. Então talvez seja essa a grande questão, né? Pois Ou por que aí funciona desse jeito e quando vem de fora... Exatamente, a gente tem que fazer a gente toma multa, fica lá, armazenagem, os custos de armazenagem são terríveis. Nem me fale. Bom, Marcelo, vou aproveitar a sua presença e eu vou trazer aí para o pessoal que está acompanhando o meu canal. Para a gente conversar sobre consulado. Muito bem. Eu sei que o papo aqui está muito gostoso, estou aprendendo muito com você, mas eu quero aproveitar que não é sempre que a gente pode entrevistar um cônsul, para a gente entender um pouquinho mais o que é esse cargo, o que é a função de um consulado, em termos gerais, aí, o que cabe a um consulado fazer, o que ele pode socorrer os seus nacionais em países estrangeiros. Certo. Fala um pouquinho pra gente. Então, tá ótimo. Então, na verdade, antes eu vou elucidar para os nossos ouvintes, eu sou cônsul honorário de Bangladesh, então aconteceu, foi uma coisa que eu não esperava, aconteceu na minha vida. Eu sou professor e um dia minha coordenadora falou assim, olha, Marcelo, tem
uma embaixadora aí de Brasília que está vindo aqui para Curitiba e ela vai fazer ela queria fazer uma palestra para os alunos e ela vem aqui para a universidade. Você pode recebê-la no aeroporto? Falei, tudo bem, né? Então começou assim a história. Daí eles falaram, de onde é que ela é? De Bangladesh. Falei, já ouvi esse nome, mas deixa eu pesquisar aqui no mapa onde é que é Bangladesh. Começou assim. E eu fui procurar, e a primeira coisa que eu vi é que Bangladesh era um país muçulmano. E estava vindo uma embaixadora. Então, o meu mestrado foi na área de negociação baseada em aspectos culturais. Então, toda essa questão de cultura é uma questão que a maioria dos empresários brasileiros não percebe nas negociações e às vezes perde negócios por não observar questões culturais de cada país. E é muito diferente. Então a minha primeira preocupação foi como é que eu vou recebê-la sendo uma mulher muçulmana, então não posso estender a mão, como é que eu vou tratá-la, etc, etc. Então fui para o aeroporto já engessado ali, isso conhecendo sobre questões culturais. E eu esperando alguém de Bangladesh chegar, daqui a pouco uma pessoa assim de calça jeans, camiseta branca, se aproximou de mim, falando em inglês, perguntando, você que é o Marcelo? Eu falei, sim, eu sou embaixador de Bangladesh. E eu, para minha surpresa, assim, eu não sabia o que fazer, né? Muito bem, quer que eu pegue a sua mala? Vou levar? Não, deixa que eu levo, tá leve, aqui não... Falei, tá bom, né? Cheguei no carro, abri a porta de trás para colocar ela, não, vou sentar lá na frente, que a gente já vai conversando, só vai me apresentando a cidade. Então, falei, tá, né? Então, assim, foi quebrando aquele paradigma, assim, que eu tinha. Mas daí, o que ela falou? Ela me contando que... Como é que ela se chama? Se chama a Madame Shumona. Hoje ela está em Brunei. Então, saiu daqui, voltou para Bangladesh já foi para Brunei, ela está na embaixada de Brunei. E o que acontece? Ela estava me contando que Bangladesh seria o muçulmano mais laico que tem no mundo. Então, é um país muçulmano, onde você tem uma primeira-ministra mulher, você tem os principais líderes de partidos políticos são mulheres, você teve uma questão lá de empoderamento feminino, que hoje Bangladesh é considerado um dos países emergentes nessa questão do empoderamento feminino. Que legal, não sabia disso, que bacana. Até uma questão interessante, porque o que aconteceu? Teve um cidadão que se chama Mohamed Yunus, ele foi um dos idealizadores, depois a Sheikh Hasina, que é a primeira-ministra de Bangladesh, deu continuidade, expandiu esse projeto dele, que era o microcrédito. Então, eu tive há 3 anos atrás, em Brasília, quando o presidente da Caixa Econômica estava retornando de Bangladesh e trazendo a experiência do microcrédito aqui para o Brasil. E o que é o ponto principal do microcrédito que a Sheikh Hasina daí disseminou pelo país, e o que aconteceu? Era o problema da circulação de dinheiro entre os artesãos. Então, as mulheres que faziam artesanato, o que acontecia? Elas tinham que elas faziam uma cesta, elas tinham que vender essa cesta para poder comprar material para fazer uma segunda cesta. E com o microcrédito, como ele era dado sem nenhum tipo de garantia, e era exclusivo para mulheres, porque a mulher ela tem um comprometimento maior em devolver esse dinheiro para que possa ser emprestado para outra mulher. E quando elas tinham capital de giro, aumentava essa possibilidade de capital de giro, elas cresciam. E hoje você tem um país onde você tem grande parte da população com chefes de família mulheres. E o que você consegue o empoderamento feminino? A partir do momento que você consegue ter a independência financeira das mulheres. Ela não depende do parceiro para viver. Então esse foi um dos pontos assim de alavancagem do empoderamento feminino em Bangladesh. Eu gostei muito de saber sobre isso. Então pesquisar mais sobre Bangladesh tem umas histórias muito interessantes. Então é um país apaixonante, onde você começa a estudar a cultura
e você realmente se apaixona. Então hoje o meu trabalho como cônsul honorário é divulgar. Então o primeiro lugar que eu faço palestras em escolas, em universidades, aonde eu vou eu levo a palavra de Bangladesh, eu estou plantando a sementinha de Bangladesh. Depois eu também tenho como missão fazer algumas ligações políticas com a embaixada em Brasília. Então eu sempre estou aqui em órgãos do governo estadual, municipal, fazendo laços aqui que têm interesses com Bangladesh. Por outro lado, missões comerciais que vêm de Bangladesh em busca de contatos aqui, e empresários brasileiros que querem fazer negócio em Bangladesh, eu acabo servindo como elo de ligação. Então, o consulado honorário, ele basicamente tem esse tipo de atividade. E depois que eu conheci a Madame Shumono, passei 3 dias ciceronando ela aqui em Curitiba, fiz traduções de reuniões, palestras, enfim, todas as visitas que ela fez aqui. Quando ela retornou a Brasília, ainda me pediu umas pesquisas, alguns relatórios, e eu fui fazendo. E quando ela retornou para Bangladesh, ela me ligou e falou assim: Marcelo, o que você acha de ser o nosso representante? Nunca tinha nem me passado pela cabeça essa possibilidade. E eu falei: nossa, vai ser uma honra para mim ser o representante de Bangladesh aqui. E quando ela voltou para Bangladesh, se iniciou o processo. Então o processo levou 5 anos até ser concluído. Ele é bastante extenso, você tem que mandar um monte de documentação lá para Bangladesh. Bangladesh daí manda a documentação para o Itamaraty aqui. Então tem todo um processo de reconhecimento do futuro cônsul honorário que vai representar os interesses do país. Eu sou diretamente subordinado à embaixada em Brasília, e essa é a minha função. Eu junto material, assessoro o consulado honorário. Então veja, todos os consulados honorários de outros países aqui no Brasil, o que eles fazem? Auxiliam os seus nacionais em qualquer tipo de problema que tenha no Brasil. Então um nacional de Bangladesh, da Itália, de qualquer outro país que esteja aqui no Brasil e passa por uma dificuldade, ele vai até o consulado. Se é um problema de saúde, se é um problema jurídico, se é um problema de qualquer natureza, a gente vai tentar dar um direcionamento. Então, por exemplo, o cônsul honorário, quem que é o eventual escolhido para ser um cônsul honorário? Quanto mais network você tem no país, mais interessante você fica para o país estrangeiro que quer se instalar aqui. Porque você vai ser uma fonte de contatos, um solucionador de problemas que eventualmente eles tenham, ou de pesquisa. Basicamente é isso que a gente faz. Cidadão, né? Exatamente. Fora do país, no caso. Exatamente. E as embaixadas, os consulados brasileiros no exterior, e o Brasil também tem consulados honorários no exterior, fazem exatamente isso. Então, se você é brasileiro, está no exterior, você perde um passaporte, você é preso, qualquer tipo de problema, você tem problema de saúde, você pode entrar em contato com o consulado e o pessoal vai te dar um auxílio. Eu tive uns amigos esses dias que a pessoa viajou para um país da África e sofreu um acidente lá, e eles precisavam trazer ele de volta para o Brasil, fazer qualquer coisa. Então eles estavam desesperados, porque souberam do acidente, só que inclusive a pessoa depois veio a falecer, precisou ser removido, e eles precisavam desse auxílio, não sabiam nem a quem recorrer. Então a gente busca, através do Itamaraty, até a gente busca quem é um canal de contato no país, ou na cidade mais próxima onde eles estejam, para ele ligar. Inclusive todo consulado ele tem um telefone de emergência, você pode ligar 24 horas por dia, pode ligar durante a final de semana, feriado, e sempre é atendido. Então eles tentam, são problemas que acontecem e você tem que dar uma solução. Então é bom até, por exemplo, quando você vai para um outro país, saber o contato do consulado mais próximo. Sim, né? sim. O ideal, inclusive, uma dica boa. O ideal, inclusive, quando você vai a viagem de passeio, normalmente são 2 semanas, você leva o contato. Agora, por exemplo, quando o pessoal vai fazer intercâmbio, vai ficar
por mais tempo no país, o ideal é que você entre em contato com o consulado e avise eles, passe teu endereço, diga para eles que você está residindo, para eles terem conhecimento que você está morando no país. Normalmente o pessoal que está ilegal não faz isso daí, exatamente porque ele não quer aparecer. Mas se você está indo legalmente, está estudando, tem um visto de trabalho no outro país, se identifique para o consulado, dê o teu endereço, porque sempre, qualquer coisa que mude, às vezes o que acontece? Existem situações de guerra, situações de alguma calamidade, xenofobia, calamidade. Então o que acontece? Quando o consulado sabe que existem nacionais morando no país, ele tenta entrar em contato com esse pessoal para dar de primeira mão informações sobre cuidados. Está tendo ataques a brasileiros, por exemplo, uma situação hipotética aqui, está tendo ataques a brasileiros no tal país, estão sendo sequestrados, estão sendo espancados, enfim, tem um problema, uma pandemia, uma endemia no país, cuidado. Então eles avisam de primeira mão os brasileiros que estão. Então, se você não está registrado no consulado, você às vezes não recebe esse tipo de informação, que é direcionada aos nacionais, né? Então, bom, o consulado, ainda que não honorário, mas ele também está vinculado à questão de emissão de vistos, né? De perda de nacionalidade. Exatamente, uma das principais funções dos consulados, principalmente o consulado geral, é você fazer a emissão de vistos. Então, o consulado honorário, ele não emite visto, porque então o brasileiro que quer ir para Bangladesh, ele tem que mandar o passaporte dele para Brasília para a emissão do visto. Por que o consulado honorário não emite visto? Porque é uma questão de segurança nacional, você permite a entrada de estrangeiros no teu país, então é uma coisa que cada país gosta de gerenciar com os seus nacionais. Então eu, como sou um representante de Bangladesh, mas não sou nacional deles, então normalmente eu não assumo esse papel. Mas eu coleto a documentação, eventualmente eu oriento em como você pode fazer todo o trâmite, assim como qualquer outro consulado honorário vai fazer. E os consulados gerais, eles fazem toda a emissão, todo o processo, e cada um tem documentos diferentes, exigências diferentes. Alguns países não exigem visto para cidadão brasileiro, então tudo depende de acordos comerciais. Então você veja que está tudo ligado aqui, as relações internacionais, o comércio internacional, os consulados, as câmaras de comércio, então é tudo um pacote só. Bom, então foi muito bom que a gente pôde te chamar hoje para entender tudo um pouquinho de cada item nesse pacote geral. Aí hoje a gente pode conversar, passar por diversos assuntos, né? Internacionalizamos hoje o nosso podcast aqui. Vou te contar uma historinha só para finalizar, que é o seguinte: Bangladesh, então essa primeira embaixadora me contando que eles gostam muito do Brasil. E eu falei, mas a maioria das pessoas não sabe nem onde é que é Bangladesh. Como é que Bangladesh sabe do Brasil, o Brasil sabe tão pouco deles, né? E daí ela estava me falando que quando tem jogo de futebol do Brasil, você vê todo mundo lá de camisa verde e amarela, bandeiras do Brasil, inclusive na Copa, a última Copa do Mundo, que foi eu não lembro onde é que foi na Ásia, enfim, eu também não sou ruim dessa história, dessa parte não, mas eles fizeram uma entrevista lá em Bangladesh para você ver a movimentação então foi interessante, porque você viu os prédios assim, com bandeiras quilométricas, verde e amarelas. Então eu perguntei, mas de onde é que saiu essa afinidade, né? Ela estava me contando que na Bangladesh foi domínio paquistanês durante muito tempo. Então, primeiro foi domínio inglês, daí depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra tinha que reconstruir a Inglaterra, né? Então eles não tinham mais dinheiro para manter as colônias. Então, eles devolveram a Índia e o Paquistão. E ficou um pedacinho de terra no nordeste da Índia, chamado Bangladesh, que ainda ficou sob domínio paquistanês. Só que o Paquistão não queria nada com Bangladesh, estava muito longe, 1.600 quilômetros. Então, é meu, mas
não abro mão, mas não faço nada lá. E foi caminhando para a independência. E nesse processo de independência, eles tinham a cartilha de alfabetização nas escolas, tinha a história do Pelé. Então contava, foi a Copa do Catar, a Copa do Catar, mas então daí eles pegaram aquela região ali da Ásia para falar sobre os torcedores de outros países e acabaram falando de Bangladesh. Mas então nessa cartilha de alfabetização tinha a história do Pelé. Daí todo mundo pensa, nossa, que bacana. Então, imagine, o maior jogador de futebol do mundo só poderia ter despertado essa paixão. Só que Bangladesh é um país que teve colonização inglesa. Eles gostam de cricket. O cricket é o esporte oficial. O futebol, sabe, não é tão significativo para eles. Mas o que aconteceu? Ele tem uma questão mais profunda nisso daí. Eles viram a história do Pelé e a curiosidade foi saber assim, que país é esse que uma pessoa preta, pobre, vira rei do mundo? Eles se sentiam, enquanto dominados pelo Paquistão, oprimidos, pobres, mas eles não aceitavam aquilo. Então serviu de inspiração para eles. Que bonito, né? Então tem uma questão interessante, muito bacana. A gente não tem nessa ideia, né? A gente só pensa muito nas partes que não funcionam no nosso país, mas Exatamente, tem tanta coisa não. que a gente acaba, né, nem imaginando que para outra cultura que ainda nem conseguiu superar aquilo, Exatamente. China pode ser alguma coisa de exemplo. E de lá para cá, sim, Bangladesh superou muita coisa, ele deixou de ser um país considerado pobre para atingir o IDH de um país em desenvolvimento. E eles têm projetos, hoje é signatário da maioria dos acordos internacionais. Realmente é um país, é uma república popular de Bangladesh, onde ela foca as políticas públicas em direção à sua população. Mas então o que acontece? Existe uma imigração, a maioria dos cidadãos estão no interior, principalmente trabalhando nos frigoríficos, porque os frigoríficos aqui no Paraná, então, de Foz do Iguaçu para cá, tem comunidade ali na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, mas eles trabalham nos frigoríficos porque, como eles são muçulmanos, o abate do boi tem que ser na forma halal, que é o que permite da exportação para países árabes. Então, eles conseguem emprego nesses locais por conta disso. Então, acaba tendo uma imigração de bengaleses aqui no Paraná, tem em Brasília também, em São Paulo tem uma colônia também, mas não é muito grande ainda. Ai, que bacana, gostei de saber da história. Não, tem muita coisa para contar. A gente já se sente um pouco mais afim aí com o Bangladesh. Né? Exatamente, então... mas é um país assim, muito pujante nesse crescimento, é um país que está em obras, é um país que tem... ele tem uma região que se chama uma região de praia que parece Caribe. Então você olha lá, parece estar no Caribe, com palmeiras, com água cristalina. Então você tem, aqui é San Martin, lá é San Martin. E você tem uma população católica no país, você tem uma população budista. São a menor parte, mas convivem também sem nenhum problema. Então é um país muito interessante, eu acho que vale a pena pesquisar um pouquinho, conhecer. E eu estou aqui para divulgar isso daí. Pois é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei dessa conversa. Que bom, eu gostei também. Foi um prazer te receber, Marcelo. Venha sempre que você quiser. Obrigado. As portas estão abertas. E só para revisar aí o que a gente falou hoje, nós falamos de tributação internacional, comércio exterior, relações internacionais, consulados. Então a conversa foi muito bacana para quem gosta dessa área, tem curiosidades, quer entrar nessa área, está decidindo carreiras. Então fica aí para vocês esse conteúdo. Curtam, dêem um like, compartilhem para a gente poder continuar fazendo isso para vocês. E por hoje é só. Muito obrigada, Marcelo, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. E até a próxima, pessoal. Até mais.